São 3 horas mais 34 minutos. Excelente tarde para você. Vamos juntos aqui no Band News TV. Obrigada desde já pela sua companhia. Um excelente domingo. A gente começa esse jornal falando do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Essa é uma campanha importantíssima que começou no Brasil lá em 2015 e que busca conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar que ele aconteça. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a psicóloga Ana Gabriela Andriani. Ana, obrigada aqui por conversar conosco. A gente sabe que muito antes esse tema era considerado um tabu. Essa nossa conversa, ela nem existiria na televisão, né? Vamos começar por esse ponto. Por que houve essa mudança e como que isso pode ir ajudando na conscientização a respeito do suicídio? Boa tarde, Isabel. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. E justamente eu ia começar falando sobre esse tema. Aliás, parabenizando vocês por trazerem um tema tão árido para a gente falar aqui, né? Porque ele era considerado um tabu. Acho que ainda é em determinado sentido, Isabel. E isso vem mudando. Que bom, né? A questão de se manter um segredo ou desse tema do suicídio ser um tabu está relacionado ao fato de que as pessoas têm medo de ir veiculando, de falando sobre isso, disso contaminar outras pessoas. Então, de alguma forma, disso estimular outras pessoas a cometerem um suicídio. Agora, o que a gente vem percebendo e por que essa questão vem mudando e que bom que vem mudando, né? A gente vem percebendo que quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente pensa sobre isso, quanto mais a gente veicula conhecimento sobre isso e tem informações, mais a gente está pronto para enfrentar esse tema, para poder ajudar pessoas, para poder agir preventivamente. Então, que bom, é isso que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que falar sobre esse tema. Agora há pouco eu estava conversando com amigos justamente sobre esse tema. Olha só a coincidência, Ana, antes de saber da nossa entrevista. E a gente estava falando justamente sobre a importância de você olhar o próximo, de tentar ali ser atento ao próximo no sentido de, às vezes, uma pessoa que aparentemente está muito bem, ali por dentro, está com um furacão dentro de si e não está conseguindo compartilhar isso. Quem entra num quadro de pensar no suicídio, muitas vezes tem um comportamento ali que não é tão fácil assim de ser detectável, né? É claro que não há um padrão, queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode detectar que tem algo de errado acontecendo com alguém. Isso mesmo, muitas vezes a pessoa dá sinais, mas são sinais em que a gente precisa ficar atento para tentar decodificar ali. Então, assim, há grupos que são mais suscetíveis a isso, ao suicídio. Então, a gente está pensando em esquizofrênicos, em borderlines, em depressivos, em pessoas que têm bipolaridade, transtorno de personalidade, né, bipolar, pessoas que têm abuso de álcool e drogas. Esses são mais suscetíveis, mas não necessariamente uma pessoa. Então, mais que importantes da gente avaliar. Se ela está muito isolada, se ela está muito triste, e isso por um período de tempo grande, se ela fala sobre a vida está sem sentido, se ela fala sobre um desejo de não mais viver. Então, esses todos são sinais de alerta. Agora, o que eu acho importante também a gente considerar, Isabel, são duas coisas. Primeiro, é que muitas vezes a gente tende a ver o suicídio como um ato isolado. Claro que ele está relacionado a questões que estão se passando com as pessoas, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas acho que é importante também a gente pensar que um ato de suicídio é uma questão de saúde pública, assim como outras questões aí psíquicas que dizem respeito à saúde mental, né? Então a gente precisa considerar que esse indivíduo ele está inserido num contexto histórico, econômico, social, familiar, no caso de adolescentes, escolar, né? Que também pode contribuir ali para que se crie um sofrimento muito grande, para que essa pessoa esteja vivendo uma angústia grande. Então, tem uma questão aí dela estar inserida nesse contexto que precisa ser entendida, precisa ser avaliado como é que ela está nas relações dela. É interessante porque tem uma relação também grande, uma correlação, né, entre crise econômica e suicídio.
Então, em momentos de muita crise, há uma tendência de se aumentar o suicídio. Ou pessoas que estão se sentindo muito pressionadas em seus trabalhos, que têm uma exigência muito alta de performance, também tem aí uma predisposição. Então, esse contexto em que a pessoa vive precisa ser considerado e o suicídio precisa ser analisado dessa forma. A gente tem... Agora, Diga, existe pode uma falar. questão da pessoa também, de como ela lida com tudo isso. A gente também não pode falar que é só o ambiente, né? É o como ela lida com esse ambiente em que ela vive. No geral, a gente percebe que essas pessoas têm uma dificuldade em terem recursos emocionais para lidarem com essas situações de pressão, de vergonha, de exigência. Falta aí uma possibilidade de simbolização desse sofrimento. Essa é a grande questão. Como procurar ajuda? Boa pergunta. Então, primeiro, familiares, amigos precisam estar atentos para eles tentarem ajudar essa pessoa. Como? Falando sobre isso, não julgando essa pessoa. Muitas vezes a gente vem com uma fala de mas que bobagem, você tem tudo, você não precisa estar se sentindo desse jeito, olha como a sua vida é boa, mas o modo como aquela pessoa está vivendo a vida dela é peculiar. Né? A gente está falando aqui de uma questão muito importante e que eu acho que é uma questão cultural também, da gente viver mais alienado da gente mesmo, dos nossos sentimentos, no sentido de conhecer a gente mesmo. Né? E isso faz com que a gente viva um sofrimento muitas vezes muito agudo, muito intenso, uma angústia muito intensa e muito aguda, que termina, em algumas situações, em um suicídio. Então, as pessoas estimularem alguém que está assim, a falar sobre suas vidas sem julgamento é fundamental. A outra coisa é que é importante a busca de um psicólogo, de um psicoterapeuta, justamente para ajudar também essa pessoa a simbolizar, colocar palavra, desenvolver pensamento sobre o que está se passando com ela. Como é que é? Só um dado, as pessoas que buscam o CVV, por exemplo, né, que quando estão prestes a cometer um ato de suicídio ligam para o CVV, a maior parte dos casos que é atendido ali é revertido. E é revertido, a gente pensa, que é porque a pessoa conseguiu colocar em palavras o que ela está vivendo e porque ela teve uma escuta ali do outro lado não julgadora. Daí a importância de um serviço tão nobre quanto o CVV, que é um serviço com Exato. voluntários. Eu ia te perguntar justamente sobre Exato. isso. Como que a gente está em termos de políticas públicas no Brasil? O Ministério da Saúde tem alguma política pública pensando para a prevenção do suicídio? Você falou das questões econômicas, a gente tem questões culturais em outros países que talvez alertem esses países ali orientais, exemplo do Japão, alertem a se ter um pouquinho mais de atenção com isso, de se elaborar também no campo de vista do poder público ações que podem ajudar a trazer ajuda para essas pessoas. Aqui no Brasil, como é que é a nossa realidade? Acho que a gente precisa de muito mais. Acho que a gente precisa de muito mais serviços como esse do CVV, de escuta, muito mais psicólogos atuando nessa área. E acho que essa dificuldade nossa de desenvolver, né, políticas públicas pensando sobre isso também vem do fato de que até há pouco tempo a gente não podia falar sobre o suicídio. Então, às vezes uma criança, um adolescente comete um suicídio na escola e a escola não fala sobre isso, as famílias não falam sobre isso, porque tem muito medo, e isso faz com que o tema não seja estudado, e aí se a gente não estuda, a gente não tem condições também de criar uma metodologia de atendimento para essas pessoas. Então, acho que agora, a gente podendo falar sobre isso aqui, o fato da gente estar nesse programa já mostra isso, né? O fato da gente poder falar, isso tende a aumentar. Mas acho que a gente ainda é bastante deficitário em políticas públicas para o cuidado com essa questão. Até porque também, muitas vezes, ela é considerada isoladamente, não como uma questão social, né? Sim. E é uma questão de saúde pública também, tem que se ter essa consciência. É uma questão de saúde pública. Ainda mais como outras questões da saúde mental. Sim, e ainda mais em tempos de pandemia. Quero justamente a minha próxima pergunta para você. Como esse contexto que a gente está vivendo, que ainda é de pandemia, por mais que tenha gente que acha que não, que a gente já saiu. Não, a gente ainda está numa pandemia.
E a gente chegou até aqui, que bom, mas teve gente que não conseguiu chegar até aqui, Ana, e eu queria ouvir de você como é que a pandemia influenciou nesse cenário e como que pode ser usada também de alerta justamente para que se evite casos de suicídio. Então, a pandemia, ela aumentou o número de suicídios, não só no Brasil como no mundo, né? Por uma questão econômica, a gente viu que muitas vezes o suicídio está atrelado a uma crise econômica, então pessoas perdendo aí os seus bens, não vendo saída para isso. Essa é uma questão importante também no suicídio, Isabel. Quando a pessoa ela pensa no suicídio, muitas vezes ela não está vendo saída para a sua vida. Ela está num sofrimento muito intenso e o que ela deseja é acabar com esse sofrimento, né? O suicídio fala de um desfecho, uma desesperança. E nisso a pandemia ela contribuiu, né, para muitas pessoas se sentirem em desesperança, em desespero e em desesperança. E isso por conta das questões econômicas, porque a pandemia apresenta para a gente um grande desafio, né, aí em termos de econômicos, de economia, e por conta do isolamento. Então, muitas pessoas se sentindo muito sozinhas, né, depressivas por conta disso, e perdendo aí o sentido da vida. Então, sem dúvida, a pandemia contribui para isso. Bom, acho que a mensagem final que a gente tem que deixar aqui é a mensagem de esperança, né, Ana? Indo ao contrário do que a pandemia possa ter representado para muita gente, mas no sentido de que é sempre possível você voltar ali na sua vida, voltar quase que a estaca zero, reconstruir uma vida e ter esperança de que as coisas vão melhorar. É preciso a gente estar atento também uns aos outros, né? Sem dúvida, e a entender que toda crise é também uma possibilidade de transformação, né? Uma possibilidade da gente se rever, da gente pensar em como é que estava a nossa vida antes, da gente tentar se readaptar. Mas o mais importante é quando se está assim nessa situação de desesperança, tem que se procurar ajuda para que você possa se conhecer melhor, para que você possa entender o que está se passando com você, nomear esse sofrimento, para que daí sim você possa buscar uma transformação e voltar a acreditar na vida, né? Para terminar, queria que você deixasse, então, um principal mecanismo de ajuda que a gente tem a nível federal seria o CVV, né? Tem alguma outra Acredito que nesse plataforma? momento o CVV. Entendi. Você lembra de cabeça o número do CVV? Não lembro. A Me gente vai desculpe, procurar Isabel, mas aqui, não lembro. então. A gente vai procurar porque isso é É muito fácil de importante. encontrar. Porque, inclusive, já tive contato com pessoas que eram voluntárias no CVV e é uma... Já me passaram aqui, 188 é o número do CVV. O pessoal aqui é rápido. E é uma experiência difícil para quem está do outro lado do telefone também, né, Ana? Mas o relato de quem conseguiu evitar que alguém tirasse a própria vida é uma coisa, assim, incrível. E eu acho que isso enche a gente de esperança também, de acreditar que toda vida pode ser salva. Então, Sem dúvida. reforçando o número do CVV, 188. Se você está acompanhando essa entrevista, procura ajuda, é o nosso recado. Muito obrigada, Ana Gabriela Andriani, psicóloga, conversando com a gente sobre o Setembro Amarelo. Obrigada a você, Isabel. Até uma próxima.